Vamos ao vivo. Bom, obrigada de novo. Agora a gente vai ter uma fala nessa semana de conexão entre Brasil e Gales, que foi gentilmente organizado pela Photo Gallery, pela Photo Feminas, pela Love House, com o apoio do British Council. A gente tem a honra de ter a Ana Sabiá e a Mônica Maia aqui presentes, cada uma para falar sobre um projeto coletivo de mulheres, pessoas não binárias e até homens, se eles quiserem. Sim, projeção. Projeção. Vamos aguardar. Então, eu vou Dá para convidar. ter o reflexo ali para a gente saber. Não é bom? Eu vou começar aqui com a Ana, vou pedir para que ela fale de Madonas e Fridas, e a gente vai para a nossa última jornada do dia. Boa diversão. Obrigada. Ele corta um pouco assim, um pedaço mesmo, Sim. mas que não está na... Entendeu? Não, é que mudou a tela. Só um minutinho, vamos partilhar de novo. Só um minuto que não vai dar certo assim. Tira esse share daqui. Estão vendo? Vai? Acho que agora foi. Sim. Oi, gente, boa noite, boa tarde, boa noite a todas e todos. Primeiro, eu quero começar agradecendo esse convite incrível, essa parceria, essa oportunidade, agradecer a presença de vocês, e comentar um pouco desse projeto. Ah, tá. É um projeto coletivo, né? Ele foi feito a partir do fomento do Prêmio Funarte Marc Ferrer de Fotografia, que aqui no Brasil é um dos prêmios que melhor visibiliza, digamos, viabiliza, na verdade, financeiramente, a oportunidade de pesquisa e premiação. É um prêmio, nesse caso, de pesquisa, pesquisa teórica, fotográfica e publicação. Então, eu já passo aqui para, primeiro, reverenciar as mulheres, as minhas mulheres ancestrais. Eu estou falando de mulheres, maternidades, ancestralidade, humanidade. E aí eu trago, então, uma vez uma artista indígena falou sobre isso, né? Eu estou aqui em reverência também às mulheres que vieram antes de mim. E começou a falar toda a árvore genealógica anterior. Eu fiquei, putz, não conheço a minha árvore genealógica, como a gente não fala, né? Aonde estão essas mulheres? E eu comecei a resgatar, e tem histórias incríveis, histórias difíceis, mas a gente coloca nomes aqui porque eu sou elas, né? E a gente, na verdade, como fala o Emanuele Cotti, a gente é um pouco de todo mundo. Então, começando esse projeto, eu quero trazer esse primeiro ponto que a gente vai falar de maternidades, né, no lugar do plural, como um campo político. Então, é uma discussão que vai ser transversal na sociedade, ele está em todos os lugares, todos os campos de pesquisa, de assuntos, né, todas as pessoas, independente de gênero, e, inclusive, mulheres que não são mães, né, porque a gente está falando de mulheres que são filhas também. Então, a gente está falando desse lugar de retomar, né, quem a gente é sempre, né, pensando que não existe uma origem, né, como fala na mitologia indígena, não existe uma origem, mas existe um todo que está sempre se complementando.
Então, a pesquisa ela é extensa, ela durou 9 meses, foi uma coisa incrível, assim, uma coincidência muito linda, porque corresponde aos 9 meses de gestação humana, mas ela tem uma série de ações que eu propus, né? E hoje eu vou falar um pouquinho mais, um pouco mais com cuidado dessas 4 ações aqui que eu estou colocando em amarelo, né, para pensar esse lugar do coletivo. Então, foi feita uma elaboração, uma difusão, curadoria de uma convocatória para mulheres fotógrafas e artistas, né? Artistas que trabalhem com a imagem fotográfica no campo político da maternidade, conceber e curar esses trabalhos que foram selecionados dessas 50 mulheres para a criação de uma videoarte, uma obra coletiva, audiovisual, no meio do caminho, que não tinha sido pensado a princípio, quando eu mandei a inscrição para o projeto, quando eu vi esses formulários de inscrição, essas histórias de vida, como que o processo criativo de cada uma delas vai se conectando com a própria história, eu falei, isso aqui é um material que a gente não pode nunca não aproveitar. Então, a gente fez um ciclo de conversas, né, que seria o que a gente denominou como uma ação formativa, porque ela está aí para o mundo, para as pessoas virem depois pesquisarem, né, para se colocar também como esse pequeno elo para uma pesquisa que sempre vai, que a gente imagina que vai acontecer. E a criação gráfica dessa publicação, que tem tanto impressa quanto digital. E tudo começa com a minha própria história, né? A partir do momento que eu escolho me tornar mãe, eu vou então fazer essa discussão, porque por essa lógica do que a gente aprende pelas imagens na história da arte, na sociedade, a forma que é colocada essa relação materna, nessa construção da maternidade, ela é totalmente romantizada, né? E por mais que a gente faça a escolha da maternidade, no dia a dia, no carnal, no cotidiano, ela é muito difícil e muito contraditória, né? Então, eu pego essa referência da Madonna, que é a mãe idealizada na igreja, na religião cristã, né? Que é a mãe, deusa suprema, sagrada, que não sente nenhum tipo de dificuldade. Uma mulher virgem, que, né? Mãe, então tem todo um paradoxo já a partir dali. Então, eu sou formada em artes visuais, isso tudo me formou, né? Todas essas imagens me formaram como artista, como lugar da imagem. E aí, quando você pensa, né, como você transforma isso que é colocado é uma imposição do modo de ser de maternidade, você vê na realidade que não é assim. Então, eu convido outras mulheres mães nessa época, isso foi em 2012, 2013, logo depois da minha gestação, a, pra- a fazer uma prática fotográfica onde eu ia até a casa de cada uma delas para fotografar junto com o varal, porque, né, tem toda essa relação do interior doméstico. Como a gente vê aqui nas Madonas, né, da pintura, é sempre dentro do interior doméstico, com os objetos domésticos, né, que tem toda uma simbologia. Aqui o varal a gente fala, né, roupa suja se lava em casa e deixa lá, né, no fundo do quintal. A gente vai colocar a roupa suja e a roupa limpa para ser mostrada. Então, esse trabalho ele já inicia como um lugar de coletivo, né? Me interessa entender como cada uma dessas mulheres vai se constituindo como uma retomada também da própria identidade, né? Não é só porque se tornou mãe que vai deixar de ser mulher sexuada e dona das suas vontades e projetos. Então, eu trago um pouco dessa referência nas fotógrafas pioneiras, né, da fotografia, que vai trabalhar essa questão já de uma forma muito inovadora no final do século XIX. As mulheres anônimas dos retratos vitorianos, né, que elas não aparecem, elas estão ali para suportar, suportar objeto, pode com o objeto, né, dessa criança, essa cadeira, esse sofá, essa pessoa não identificada, anônima, né? E muitas vezes, na verdade, nem eram mães, né? Porque são retratos de mulheres burguesas que estavam ali com as suas babás, né? Que estavam maternando no lugar das mulheres mães, né? A gente vai entendendo como isso vai se transformando
ao longo do século XX por uma questão política, né? E isso tudo vai sendo base para a gente construir essa nova maneira de entender a maternidade por essa perspectiva artística, né, social, antropológica, política, imagética, estética. E aí a Frida, né? Então, Madonas e Fridas. A Frida é essa outra referência que para mim é muito importante, já na época da faculdade, onde essa artista, né, absolutamente é, dona de si, né, e inventiva, que sempre quis ser mãe, mas não pôde ser mãe, mas ela colocou a sua maternidade em xeque no sentido de discutir isso na pintura, inclusive trazendo as referências da própria ancestralidade, né? Então, eu vou pegar essa referência da Frida, eu vou fazer uma nova série em 2024, onde então eu vou estar no meio do caminho, digamos assim, né, ligando as duas gerações, eu com a minha mãe, retomando, né, esse lugar de filha, e eu novamente com meu filho, agora numa nova fase de adolescência. E justamente, novamente, pegando essa ideia dos objetos que vão trazer essa referência simbólica, né, no caso dos rostos, ou como a gente viu ali dos varais das Madonas que eu fiz anteriormente. E no meio do caminho desse projeto, eu recebo da minha tia um arquivo fotográfico que era de familiares dela que eu nem conheci, porque era uma tia de segundo grau, assim, digamos. E ela me dá um monte, uma caixa pesada de arquivos fotográficos do século XIX, início do século XX. Comecei a fazer uma catalogação desse arquivo e descobri milhões e milhões e milhões de mulheres com bebês, mulheres com mulheres lado a lado. E eu falei, olha aqui onde vai tipo, fazer esse ciclo do eterno retorno, né? Eu estou voltando para a fotografia antiga, de papel, com toda aquela lógica do final do século XIX, sendo, digamos, a herdeira dessas mulheres, onde eu vou estar trazendo a caligrafia do meu filho, o bebê, né, as garatujas, para fazer, então, essa outra inscrição nessa fotografia dessas mulheres anteriores a mim. Então, essas três séries, elas complementam a publicação Madonas e Fridas. E aí, a minha intenção nesse trabalho é trazer, então, fazer um mapeamento de mulheres artistas no Brasil que tivessem esse tipo de poética sobre maternidade crítica e construir um trabalho audiovisual a partir do trabalho dessas mulheres. Eu tinha estipulado 50, chegaram 97 inscrições, fiz a seleção, e aí, como que a gente pensou nessa abordagem, né? Então, como se construir como mãe, assim, é totalmente múltiplo para cada uma, né? Então, tem mulheres que estão falando desde uma maternidade, tipo, idealizada, realizada, até aquelas que quiseram ser mães e não puderam, luto gestacional, pressão social pela maternidade compulsória, sobrecarga física, psíquica e financeira de ser mãe solo, a depressão pós-parto e puerpério, memória de infância marcada por traumas familiares, abandonos parentais, tantas violências. Então, o que a gente percebe é que falar de maternidade é falar do humano em todas as suas instâncias, né? Então, essas foram as 50 artistas selecionadas. Aqui tem muita gente e depois eu vou dar a dica para vocês encontrarem essa pesquisa toda, porque está toda disponibilizada, atualizada no site do projeto. Aí fizemos, assim, então, uma catalogação de todas essas inscrições, né, de como chegou. Foram ao todo 97 inscrições, Sudeste, Sul, né, tem aí a quantidade de mulheres inscritas, né, por macro-regiões do Brasil, como que elas se categorizam pela identidade étnico-racial, brancas em maioria, pardas, negras, amarelas, indígenas, a faixa etária, né, nascidas entre 60 e 70, 15%, 71 a 80, 26%. A maior faixa etária então, as nascidas entre 81 e 90. A identidade de gênero foi aberta para mulheres trans, tivemos uma inscrição de uma mulher trans,
E os temas principais, ele variava muito de acordo com a data também a época de nascimento, né? Porque nos anos 60, 70 tinha uma discussão, né, ampliada na sociedade que é diferente do que a gente tem agora. E aí, como foi pensada essa concepção, né, da videoarte? Então, eu pensei em criar uma analogia entre o desenvolvimento de um filho e o desenvolvimento de um processo criativo. Organizar de uma maneira ética, estética e política aquela potência incrível de trabalhos. Pensei em 3 capítulos que dialogassem, né, a maternidade, né, o desenvolvimento de um filho com o ato fotográfico. Então, foi foco, enquadramento e extracampo. O foco, o primeiro bloco, é em relação ao corpo, assim que pare, né, toda a lógica do cuidado do corpo, né, dessa proximidade. O enquadramento, que tem a ver com a casa, né, com o espaço doméstico, com essa administração trabalho do cuidado não remunerado, que fala a Silvia Federici, né? Toda essa lógica que a sociedade chama de amor, a gente chama de trabalho não remunerado, não pago e não valorizado. E, e aí foi chamada a Gaia Wilmer, que é uma musicista incrível, que vai trazer, então, toda uma atmosfera musical para dar conta de diálogo junto com as fotografias das artistas. Então, no YouTube do projeto, vocês encontram essa videoarte, né? Vou deixar depois disponibilizado para vocês terem acesso. Está tudo aberto, público, dá para encontrar a pesquisa e ler o que aconteceu. Aqui um pouco dos trabalhos das artistas, né? Que não dá para mostrar todas as 50, a gente tem pouco tempo, mas rapidamente, assim, para vocês entenderem como é incrível esse lugar da do autorretrato das mulheres, né, a partir dessa condição política, onde o corpo não tem o lugar do voyeur para o homem, né, para a sexualização e a objetificação, como os homens sempre fizeram. É incrível, né? Então, tem a questão do autorretrato, tem questões de como chama quando você pega a fotografia de outros contextos e transforma, atualiza para a tua própria história. É quase uma releitura, mas não. Não, tem um nome específico. Apropriação, exato. Apropriação, né? Apropriação de arquivos familiares de outros fotógrafos. Essa relação entre a performance, a fotografia com colagem, com desenho, com gestos, né? E aí a gente tem, então, como eu comentei, a ação formativa, que foram essas conversas com as 50 artistas. Foram mais de 16 horas de conversa a cada sábado, de maio, junho e julho do ano passado. A gente fazia, então elas foram, os grupos foram subdivididos de acordo com as temáticas principais dos trabalhos, né? Corpo, casa, outras línguas, as relações e as lutas. Inclusive a Luísa Cons, que acabou de apresentar, está participando do Madonas também. Então, o grupo Corpo, trabalhos nos quais o corpo é o tema principal, fragmentado, enquadramentos que aproximam, cortes da figura humana, desestabilização da unidade, o fragmento como todo, e autorretrato, né? O próprio corpo como história e subjetividade como matéria estética e política. A casa, trabalhos onde o ambiente doméstico é palco de discussões, a casa-arena, rotina, objetos e o lar como engajamentos e lutas políticas, a casa móvel, a casa como espaço de criação real e da ficção. Outras línguas, trabalhos nos quais a fotografia se mistura com outras linguagens artísticas. Estrangeirismo, experimentações com a fotografia apropriada, uso de objetos cênicos, ações com técnicas experimentais e a performance. A língua madre, discussões em torno da própria história familiar como reinvenção subjetiva, enfrentamento de tabus e reparação histórica. Temos tempo? Tem? As relações, né, o grupo 4, trabalhos que investigam a partir junto ou em coautoria com outras mulheres, mediações sociais, fotografia que visibiliza através dos recursos simbólicos as lutas das outras mulheres junto consigo, mediações carnais,
Fotografia que opera na aproximação visual objetiva nos corpos das outras mulheres. A nudez, para além de estética, é política. E, por fim, o grupo 5, as lutas, trabalhos que investigam a saúde mental, emocional e psíquica. Lutas mentais, os embates psíquicos como a solidão, a depressão e o luto, enfrentado através da arte. Lutas corporais, embates emocionais vividos no corpo, como as violências, as doenças, a velhice e a morte, através da fotografia. Aqui um pouco desses gráficos assim de visualização das pessoas em relação ao canal do YouTube, como que aconteciam esses altos e baixos, digamos assim, e à medida que o projeto ia sendo conhecido, como ia chegando mais pessoas para falar. Aqui, então, o Instagram e o site são acervos, né, da pesquisa que vai sendo construindo ainda hoje, porque o projeto ele está em continuidade, né? Ele foi colocado ali o tempo final que o prêmio permitia, que era colocar isso no mundo, né, disponibilizar para a sociedade, já que é um dinheiro público, mas a gente está continuando com outros projetos a partir de então. O site, né, que tem todo lugar, tem o chamamento, tem o manifesto, tem todas as artistas participantes, enfim. E o livro, como foi pensado esse livro, né, esse projeto gráfico, como eu falei, ele tem as 3 séries que eu mostro no começo do meu trabalho. Esqueci de falar, né, esse trabalho ele vem desde a época da minha graduação. Eu sou doutora em artes visuais, então a minha pesquisa em mestrado foi sobre essa fotografia com a maternidade. No doutorado, eu trabalhei com mulheres artistas do surrealismo. Então, esse lugar dos símbolos, né, me interessa desde sempre. Então, o livro ele tinha então as 3 séries, mais a parte teórica. Então, eu discuto com outros pesquisadores que foram importantes na minha trajetória acadêmica, que me ajudam a pensar o trabalho, né, a partir da referência deles. São 2 mulheres e um homem, que vêm da área de artes visuais, um antropólogo, e eu construo essa ideia de que a pesquisa e a prática da fotografia ela é tão importante quanto a pesquisa teórica, que muitas vezes na academia, nas artes visuais, é colocado como, né, algo menor. Então, o que eu faço nesse trabalho? Eu faço assim, as 2 coisas têm peso iguais, porque tem toda uma construção de tempo de pesquisa para você fazer um projeto artístico. Então, é um livro grande, né? Porque eu penso nessa lógica, como ela é uma foto muito barroca, meu trabalho é geralmente bem barroco, cheio de elementos. Então, tinha que ser uma coisa maior para ver todos os detalhes. A lógica de pensar a caligrafia, né? A fotografia já é uma caligrafia da luz, mas também o lugar da caligrafia da pessoa, né? Do desenho. É, a equipe, né? A equipe toda que trabalhou no texto teórico, eu também chamo para que elas tragam fotos da sua infância, junto com a figura materna, e a foto da pessoa quando mãe com os filhos. Então, ou seja, para mostrar que isso é assunto de todo mundo, né? Bom, e aí tem o espaço multimídia, onde você consegue ver no livro, ter acesso através do QR Code a videoarte, ao livro digital, ao site e etc. Aqui um pouquinho o processo da gráfica, que foi para mim inédito entrar na gráfica para ver todo o contexto da produção do livro, que é esse nascimento, né? Essa gestação das máquinas, né? Fazendo o bebê livro acontecer. E aí um pouquinho dessa lógica, né, que eu trouxe da caligrafia, que para mim é muito gostoso pensar que o maternal, o cuidado, o trabalho do cuidado, ele é muito manual, né? Ele vem do contato, ele vem do afeto, ele vem da presença, ele vem do fazer, né? Não é a inteligência artificial que acontece o desenvolvimento de uma humanidade através do afeto, da presença. Então esse lugar do fazer para mim era importante. Tanto que eu trago desenho, né? Eu faço ilustração, trago o meu bebê já não era mais bebê, há 14 anos, então eu pego ali o vizinho, o filho da vizinha para escrever para mim ali o título do trabalho. Enfim, vamos fazendo esse lugar também. Aqui, né, trago a fotografia, como chama? Sem a câmera? Contato.
A fotografia sem fotograma. Aí eu trago o fotograma para justamente voltar, tipo, a última série teve a ver com a fotografia do século XIX, essa aqui já é a fotografia, né, quase da Anna Atkins, assim, né, tinha lógica que é sem a câmera. E aqui um pouquinho, né, para onde o livro foi enviado, é um livro de fomento público, dinheiro público, então eu fiz muita questão que esse trabalho chegasse nas pessoas que pudessem aproveitar a pesquisa. Então, fiz uma pesquisa das universidades públicas no Brasil, onde tem artes visuais e pudesse receber esses livros nos seus arquivos, né, para fomentar para futuros pesquisadores e pesquisadoras. Enviei para agentes culturais, fiz um formulário para entender quem estava interessado em receber, porque a gente sabe que um trabalho desse nível ele demanda muito custo. Então, assim, você não vai enviar um livro para quem não está interessado na pesquisa, né? Então, responda o formulário e você recebe o livro. Então, foi dessa forma que foi encontrada para chegar nas pessoas que queriam. E aqui o lançamento que a gente fez lá em Florianópolis, né? Junto com pessoas que vieram participar do evento de lançamento, distribuí o livro, o lançamento da videoarte, teve discussão, teve artistas, uma grande parte das artistas que vieram do Brasil todo com recursos próprios para participar. Então, isso é uma coisa incrível, né? Esse lugar do coletivo que vai se formando e uma vai acreditando na potência da outra e uma vai vindo junto com a outra, né? Aí, estando lá em Florianópolis, a gente, na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu fiz o meu doutorado, a gente abriu um espaço também de roda de conversa e de apresentação dos trabalhos dela para a comunidade acadêmica. Aqui, a VideoArt já foi para alguns festivais de fotografia aqui no Brasil, né? O Paranapiacaba, o grupo de estudos do Éder, que também é um curador de fotografia, Seminário Nacional de Maternidade e Universidade. No Paraguai, o ano passado, eu fui convidado para participar. Em Natal, Rio Grande do Norte. Esse ano, no Festival Foto em Pauta, que está aqui, né, que a gente fez a exposição, e foi maravilhosa, porque eu cheguei um dia depois, tinha algumas artistas que já estavam, e elas criaram toda uma lógica da montagem da exposição de uma maneira absolutamente linda, assim, orgânica, que elas falaram assim, tava uma energia tão incrível, que parecia que as fotos iam sair no rodamuinho e ia colar sozinhas, assim, de tanto que era uma vibração incrível, assim, sabe? E então também elas vieram, a gente fez roda de conversa. E é isso, gente. Aqui tem o site, Madonas, né? Sempre pensando no Madonas escrita italiana, dois N's, madonasefridas.com.br. Tem o Instagram e a videoarte. Recomendo muito assistir em tela grande, com um som maravilhoso para deixar a sensibilidade voar. Muito obrigada.